toda sabedoria humana, e apenas se manifeste a tua vida e a tua verdade, Senhor. Que possamos viver segundo a tua vontade, o teu selo, o teu amor, o teu fundamento. Que não exista fundamento em doutrinas de homens nessa casa. Que essa casa possa fluir, Senhor, de acordo com as suas doutrinas e a sua verdade. Que nós possamos viver num ambiente de liberdade plena. Porque Tu és o Rei, Tu és o Senhor, e Tu és o Senhor de senhores. Se o Senhor é Senhor de senhores, nós somos senhores sobre esta terra, Senhor. Nós pegamos essa palavra para nós, mas nós queremos estar alinhados à Tua vontade e à Tua verdade, em nome de Jesus. Eu declaro as mentes nessa noite cativas ao Teu senhorio, que sejam governadas pela Tua palavra, Senhor. Que a Sua espada possa cortar nessa noite e penetrar até a divisão da alma e do espírito. Que seja profética e precisa. Declaramos isso em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Lucas 15. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Aleluia. E versículo 11. Talvez você vai falar assim: pastor, isso eu já ouvi muitas das vezes. Eu também, irmãos. Eu já li muitas das vezes, mas toda vez que eu leio, o Senhor me fala mais profundo. Amém? Nós precisamos entender que o reino, ele é profundo. Ele se trata de profundidade. Um sistema religioso, ele é raso. Ele é largo, mas porém é raso. Imagine você atravessar um rio bem largo que dá água pelo tornozelo. Isso é um sistema religioso. Profundidade. Né? Agora imagine você atravessar um ribeirãozinho, que ele é estreito, mas quando você pula nele, ele é tão fundo. Isso aí é mergulho em Cristo. De poucas coisas você fala muito. Amém? Então você fala muito de pouca coisa. E um lugar raso fala pouca coisa de muita coisa, e assim vai. Fala muita coisa, mas sem profundidade nenhuma, não leva a lugar. Amém? Diz assim: e disse: um certo homem tinha 2 filhos. Diga comigo, 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E diga comigo assim: e o pai repartiu por eles. Amém? A fazenda foi repartida por eles, ou para eles. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão
e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado. Diga comigo, bezerro cevado. Bezerro gordo. Bezerro bom. Amém? Trazei-lhe o bezerro cevado e matai-o. E comamos e... Esse é... Jeito comigo. Comamos e alegramo-nos, ou celebremos-nos. Como que está ali? Comamos e façamos. Está mais bonito, está melhor ali. Comamos e façamos o quê? Comamos e façamos uma grande festa. Tem gente que não gosta de celebração, mas no reino, irmãos, nós celebramos aquilo que estava perdido e reviveu. Amém? Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Ixi. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão. Diga comigo, teu irmão. Diga comigo, teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Irmãos, essa semana o Senhor falou comigo uma frase, e essa frase reverberou a semana inteira, e eu tive que estudar isso tudo de novo, e o Senhor falou um monte de coisa para mim. E o Senhor falou assim, muito forte ao meu espírito, falando que o egoísmo, ele amarga o sabor da celebração. Aí eu falei: Senhor, que tremendo isso. Lendo esse texto e o Senhor falando e regozijando, né? Que o egoísmo, ele amarga o sabor da celebração. Quando você vai para esse texto aqui dos dois filhos, o filho mais velho e o filho mais novo, né? Que a gente chama de filho pródigo, né? O Senhor começou a me revelar duas características que o homem herdou na mentalidade adâmica, na mentalidade de Adão, que ele recebeu lá quando ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. A primeira é o individualismo, porque o individualismo é aquele que quer ser autossuficiente. Ele vive sem Deus, ele vive sem o próximo, ele vive sem a família, ele vive sem os irmãos, ele vive sem o corpo. É o individualista, que é o caso do irmão mais novo, que pediu a parte da sua herança para ir embora. E o Senhor me mostrou também uma outra natureza herdada que nós temos, que é o egoísmo. Aquele que quer só para si. Às vezes ele nem fala, mas dentro dele ele tem um sentimento de rejeição e fica falando: por que é para ele e não é para mim? E esses sentimentos, eles
eles tentam nos governar através da natureza pecaminosa que nós herdamos e recebemos lá na queda do homem. E essa natureza, ela fica ali, tentando você a cair nela novamente. Por isso que o nosso processo de morte, ele é um processo que ele precisa ser diário. Todo dia eu preciso entregar a minha vida para que Cristo seja renovado em mim. E o maior perigo do individualismo é que todo individualista, ele acaba morrendo depois sozinho. E todo egoísta, ele mata todo mundo junto. O individualista morre sozinho, o egoísta morre junto, né? Porque esse filho mais velho, ele estava na casa. Ele também tinha sido beneficiado pela herança do pai. Tinha ou não tinha? Porque o pai, lembra que eu falei assim, era 2 filhos e repartiu entre eles. Quando repartiu para entregar para o filho mais novo, o mais velho também foi abençoado. E estava falando que o pai não deu nada. O individualista, pelo menos pegou, foi embora e foi gastar. Mas o egoísta, ele pegou a parte dele e ainda ficou morando na casa do pai, tendo a parte dele e comendo de tudo que o pai dava. Então ele queria tudo para si. Ele estava dentro da casa do pai, ele tinha acesso à geladeira, ele tinha acesso a tudo, ele podia fazer quanto churrasco ele quisesse fazer, mas ele se importou com o churrasco que o pai fez quando recebeu o irmão que estava morto praticamente, que tinha sumido. O filho egoísta, ele não se importou nem com a tristeza do pai, porque todo dia a palavra fala que o pai estava à espera do filho perdido. Então o egoísmo, ele mata todos. O individualista, ele mata a si só, mas o egoísta mata todos. E o filho egoísta, ele não estava preocupado com a situação que o pai encontrava ali, se estava alegre ou não, ou se o pai estava triste ou não. E quando o filho mais novo chega, a alegria volta ao coração daquele pai por receber o seu filho, e o seu irmão egoísta quer acabar com tudo. E é uma coisa terrível que o Senhor falou comigo, porque o egoísmo, ele produz competição e rejeição, que vem dentro de si. Aí eu preciso ser melhor, eu preciso fazer as coisas para que alguém me conheça, para que alguém me veja, e tal, e tal. Ah, por que o pai reconhece só um, não reconhece o outro? E aí essa rejeição, ela não vem à tona. Ela nunca vem, irmãos. Ela vai ficar sempre dentro de nós ali, ó, maquinando. Enquanto o individualismo produz autossuficiência, que foi o que o menino fez, ó, eu não preciso de mais nada. Primeiro ele pediu para repartir herança. Depois que repartiu, ele estava com o dinheiro na mão e falou assim, estou fora, não preciso de ninguém daqui não. Mais ou menos o que Adão fez no jardim, certo? Comeu do fruto do... você está entendendo aí? Comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Falou, conheço tudo, nego. Preciso de você não, estou indo embora. Estou abandonando. Já peguei a minha parte da herança e estou vazando. Certo? Agora, se a gente não for livre do individualismo, agora eu estou falando aqui, a gente vai ser impedido de desfrutar tudo que o pai tem. Porque aquele filho, quando foi embora, ele torrou o dinheiro, mas não desfrutou de tudo que o pai tinha. Ele pegou o dinheiro e torrou. Desfrutar é desfrutar da vida do pai, é do abraço do pai, de estar com o pai, dos conselhos do pai, da vida, da casa, do aconchego, certo? Quem entende que está comigo aqui? Isso é desfrutar. Ele foi embora. O outro estava dentro de casa, mas ele também não desfrutava. Por quê? Porque ele tinha um sentimento de rejeição muito grande. Então o individualista, ele não consegue desfrutar porque ele se afasta. E o egoísta, ele não consegue desfrutar porque ele mesmo se rejeita. Ele mesmo não se inclui. Ele mesmo não adentra dentro do corpo. Ele fica assim, ninguém me quer, ninguém me ama, eu faço tudo, ninguém me reconhece. E esse sentimento é o sentimento que foi herdado lá na árvore do conhecimento. Porque enquanto Adão saiu, enquanto ele podia,
Opa, o conhecimento me deu alguma coisa. Enquanto ele estava sofrendo, ninguém me quer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. Tem espinho, tem que plantar para comer. Aí começa essa natureza que foi herdada, né? Então, se o egoísmo produz rejeição, então logo um egoísta é o vitimista, ou é o vítima da situação. Ele sempre se coloca no lugar de vítima. Tremendo isso. Ele está dentro da casa, ele tem acesso a tudo, mas ele sempre se coloca no lugar de vítima. Ninguém me aconselha, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim, ninguém me leva a esse lugar, ninguém me reconhece. Você está no trabalho e você tem esse sentimento. Você está na faculdade e você tem esse sentimento. Você está na sua família e você tem esse sentimento. Você está no corpo de Cristo, que é a igreja, e você continua tendo esse sentimento. E hoje você vai ser livre disso, amém? Porque hoje você vai ser liberto, porque tem a natureza de Cristo que vai tirar isso. É um sentimento que nos impede de crescer nele, nos impede de avançar nele, nos impede de celebrar. Quantos aqui perderam, não precisa levantar a mão, mas pensem, perderam a alegria de celebrar? Hoje você vai sair daqui pulando, porque você vai celebrar. Vai voltar, irmãos. Nós somos filhos de Deus. A celebração tem que ser algo forte em nós. Tirei nota 5, celebra. Tirei 3, celebra. Tirei 2, celebra. Tirei 1, celebra. Está perto do 10, é só colocar o 0 do lado, irmão. Está entendendo? Celebra. Pastor, tirei 1 na faculdade, amém. Eu tirei muitos 1 para poder ter meu diploma, eu tirei muitos 1. Fiz muitas DPs. Fiz muitas DPs. E sabe de uma coisa que eu aprendi quando eu tirava 1? Como não tirar 1. Esse era o aprendizado. Toda vez que eu tirava 1 na prova lá, e 1 às vezes o professor dava para não zerar mesmo, irmão, só de consideração. Sabe o que eu aprendi? Como não tirar 1. Vamos celebrar, irmãos, a vida de Cristo. Saia desse sentimento de rejeição. Saia desse sentimento, querido. Você porta a vida de Cristo dentro de você. E você vai entender por que eu vou falar isso para você. Você vai assustar aqui. Amém? Por quê, pastor? Porque se o individualista ele pede a herança para desfrutar fora de casa e depois ele perde fora de casa, o individualista ele sempre faz isso. Ele pega, sai para fora e perde tudo. E o egoísta, pastor? O egoísta é aquele que não desfruta da herança dentro de casa porque não deseja repartir. Você pegou aí. Você entendeu ou não? O individualista ele pega, vai embora e acaba com tudo. E o egoísta? Ele não desfruta porque ele não quer repartir. E no reino, se você não reparte, você não desfruta. Aquele menino que levou alguns peixinhos e alguns pãezinhos, ele era o único que estava disposto a repartir naquele lugar. E o que aconteceu com os pãezinhos e os peixinhos dele? Fala para mim, irmão, vamos parar de ser religioso. Será que no montão daquele de gente não tinha com ninguém ali dentro do seu cestinho com uma bolachinha, com outro pãozinho, com alguma outra coisa, não? Se eu for pedir para alguém aqui, alguém tem alguma bolachinha, um chocolate, alguma coisa na bolsa escondida? Tem ou não tem? Pode falar a verdade. Será que durante 5 mil pessoas não tinha ninguém com pãozinho? A questão não era quem estava, era quem tinha disposição de repartir. Aquele menino tinha disposição de repartir, ele repartiu. E alimentou todo mundo. E diz que depois que alimentou, os discípulos passaram pegando as sobras, ainda juntou um tantão de coisa, ainda para comer depois. Por quê, pastor? Porque no reino a gente não desperdiça nada, irmãos. Nós não somos esbanjadores. Nós não somos esbanjadores, nós somos precisos naquilo que nós fazemos. Então o egoísta, ele não desfruta porque ele não quer repartir.
Toda semente que nós lançamos na vida de alguém, que nós lançamos no corpo, você que está semeando agora no seminário para poder fazer o casamento, você está repartindo. Saiba que você vai desfrutar disso também. Sabe, dia 27, quando eu estiver no casamento aqui, é como se fosse o nosso casamento, irmãos. Quem está comigo, quem está entendendo? Nós vamos celebrar igual. Porque nós estamos repartindo. Isso é ser família, isso é ser corpo, isso é ter vida, é viver a vida de Deus, a mente de Deus. Sabe, tem pessoas que estão trabalhando tanto aqui, que eles não tiveram um casamento enfeitado e arrumado. Eles podiam estar no sentimento de rejeição, e dizer assim, eu não vou trabalhar não, eu não vou fazer não, eu não tive. Não, mas está produzindo o quê? Não, se eu não tive, o meu irmão vai ter, eu vou produzir para ele. Você está entendendo? É isso. Eu vou fazer por ele, porque ele é meu irmão. Ele estava morto e foi achado, reviveu. Que tremendo é isso. Só existe o individualista porque tem o egoísta. Por que será que o irmão mais novo quis ir embora de casa, hein? Você sabe, já parou para pensar ou não? Esse cara só quer tudo para ele, meu. Eu vou sair fora daqui. Eu estou como defensor hoje. Eu sou advogado do irmão mais novo hoje. Sou advogado dele. Por que ele foi embora? Não dá, não sobra nada, só quer para ele. Eu vou pegar a minha parte, ó. Não preciso. Aí vem o individualismo, né? Não preciso dele, não preciso do meu pai, não preciso de ninguém. Pai, dá meu dinheiro, estou vazando. Não preciso de vocês, não. Só que os dois buscam a mesma coisa. Tanto o egoísta como o individualista. No caso aqui, né, o mais novo é o individualista, o mais velho é o egoísta. Buscam a mesma coisa, o quê? Autossatisfação. Eu elevado. Adão elevado. O eu. Porque toda vez que nós queremos reconhecimentos para nós, significa que nós estamos muito vivos ainda. Amém? Então eles buscam a autossatisfação. E de preferência, que seja uma satisfação imediata. Não sabem esperar. Não querem esperar. Porque a origem do individualismo e do egoísmo, eles buscam satisfazer em tendo coisas e não em ser. Tanto o individualista como o egoísta, ele busca satisfação em ter e não ser. E no reino, irmão, nós somos, nós não temos. Amém? Nós somos filhos. Primeiro nós somos em Deus. O Pai não está preocupado com o que nós temos. Ele está preocupado com o que nós somos. O Pai não deseja o nosso serviço. Eu posso pregar bem, posso cantar bem, eu posso fazer um monte de coisa boa, mas o Pai não deseja isso. Ele deseja o meu coração, Ele deseja quem eu sou. Porque, irmãos, um dom é irrevogável. Eu posso fazer bem, eu posso ter habilidade boa, eu posso pregar bem. Nós podemos vir uma pessoa na cadeira de roda hoje aqui, nós orarmos e essa pessoa sair andando. Isso não revoga o meu dom. Então o homem pode curar, pode expulsar demônio, pode fazer tudo isso, e no mesmo dia ele ter dormido com uma prostituta, ter deitado com a meretriz, ter prostituindo, fazendo um monte de coisa. Porque dom é irrevogável. Agora, filho, ele pode ter deixado de ser como esse filho pródigo foi. O mais novo. Vocês entendem isso comigo? Estão aqui comigo? É por isso que nós não devemos conhecer ninguém segundo a carne. Nós devemos conhecer segundo o Espírito, como diz 2 Coríntios 5,16. Nós não atuamos por afinidade, e o Pai não atua por afinidade também, nem por habilidade. Porque a habilidade, ela pode fazer coisas, mas o Senhor quer o coração, e o Senhor conhece o coração.
O cara pode estar curando, pode estar profetizando, pode estar... E detalhe, a profecia dele pode se cumprir, a cura dele é verdadeira, mas ele não tem o Pai. Por quê? Porque ele está no serviço. Ele está no serviço. Amém? Deus não se interessa com o nosso serviço. Pastor, mas nós temos que fazer com excelência. O senhor pregou domingo passado. Claro, se você tem a natureza de Cristo em si, essa é a natureza da excelência, você acha que você vai fazer mal feito? Você não vai. Mas você também consegue fazer com perfeição, no perfeccionismo, sem Cristo. Adão sabe fazer com perfeccionismo. Adão sabe fazer grandes coisas. Então o Senhor não se impressiona comigo ministrando aqui. O Senhor se impressiona com o meu coração. Ele conhece a minha vida. Ele se impressiona com o pai que eu me torno, com o marido que eu me torno, com o pai que eu sou em casa, com o destino que eu dou para os meus filhos, com o cuidado que eu tenho para minha esposa. É com isso que o Senhor se impressiona. É com isso que faz o Senhor me amar mais. É com isso que faz o Senhor me escolher e falar assim, eu te amo. Quem está comigo aqui? É isso que faz o Senhor regozijar comigo. O serviço, irmãos, é uma habilidade que Ele me deu. O serviço é uma habilidade que Ele te deu. Um dom que Ele te deu que é irrevogável. Mas nós precisamos mergulhar nele. Porque senão nós vamos ficar nesse sentimento individualista e egoísta. Buscando satisfação imediata. Buscando satisfação hoje. Quando você semeia uma árvore, querido, para comer do fruto dela, você vai precisar de tempo e dedicação. Você não semeia uma semente hoje para comer amanhã. Quem já plantou um pé de goiaba aqui? Quem já plantou um pé de manga? Quem já plantou uma jabuticabeira? Quem plantou uma jabuticabeira não vai comer dela, querido. Se você plantar na sementinha, dificilmente você vai comer dela. A não ser que você já pega uma aí que já está um tamanho normal, enxertado. Planta um coqueiro. Existe um ditado no mundo árabe que quem planta uma tâmara nunca comerá dela. Só os seus netos, nem os seus filhos comerão, só os seus netos. Então a tâmara que você compra lá no mercadão hoje, irmão, paga caro e é gostoso aquele negócio. Você pode ter certeza. Você está comendo uma tâmara de uma árvore que alguém pelo menos há 500 anos atrás plantou. E nós somos o quê? Árvores do reino, querido. E você quer dar fruto. Você está entendendo as coisas? Você está sendo cultivado, você foi enxertado na oliveira verdadeira. Então não tenha pressa para as coisas. Não queira ter, queira ser. O egoísmo e o individualismo nos faz querer ter o que os outros têm e não ser o que Deus já desenhou para a gente ser. Diga comigo, eu tenho um desenho que foi desenhado por Deus desde antes da fundação do mundo. E é nesse lugar que você precisa se encontrar, irmãos. É nesse lugar que você precisa estar. Não queira ter o que o A tem, que o B tem, que o C tem. Você é único e tem uma identidade única que Deus te deu. Se encontre nela. Enxergue o desenho. Seja um habilidoso. Se torne um arquiteto de Deus que consiga abrir a planta e olhar a planta e analisar. Se torne um engenheiro de Deus que abre a planta e analise com detalhes e perfeições aonde está a sua origem. Sabe? E esse negócio de viver no ter e não no ser impede a comunhão. Quando nós falamos de ceia, ó, você vê como que a religião destrói, né? Muitas coisas. Quando nós falamos de ceia, nós estamos falando de comunhão e não de satisfação. Tem gente que toma a ceia para dizer assim, eu sou santo, para satisfazer um ego pessoal. E não para dizer eu tenho comunhão com Cristo e com o corpo de Cristo, que são os meus irmãos. Você está entendendo isso? Tem gente que toma para dizer assim, eu sou mais santo, eu me analisei e eu sou digno de tomar a ceia.
Que ele vai para a palavra e a palavra fala: analise se o homem é si mesmo e depois toma desse pão e beba desse cálice. Porque quando nós vamos analisar, vamos entender que todos nós não somos dignos. Porque só teve um digno. E aí a gente toma a ceia como satisfação. E na verdade a ceia é comunhão. Comunhão com Cristo e com o seu corpo. Comunhão com os nossos irmãos. Então, querido, é tão impressionante que eu falei assim: Senhor, o Senhor está falando para mim de duas coisas. Eu não gosto de falar das coisas negativas, eu gosto de pregar das coisas que nós vamos nos tornar, não daquilo que nós devemos deixar de ser. Eu sempre prego aqui tenho isso comigo, a gente tem que pregar aquilo que nós vamos nos tornar a ser, e não aquilo que nós estamos deixando de ser, né? Porque deixar de ser individualista, deixar de ser egoísta é uma natureza que nós já estamos deixando de ter à medida que Cristo vai sendo revelado em nós. Mas o Senhor falou comigo: eu quero que você estude agora o oposto de individualista e o oposto de egoísta, e você vai entender o que eu estou falando para você. Aí eu fiquei encafado, porque eu fui aprender, eu fui estudar. E aí, o oposto, o antônimo de individualismo e de egoísmo é a mesma coisa. O oposto de uma pessoa egoísta e o oposto de uma pessoa individualista só tem uma coisa: chama-se generosidade. Generosidade é uma natureza, e é a natureza de Cristo. Aí o Senhor começou a ministrar no meu coração: negão, não tem jeito. Eu falei para mim, é duas coisas. Por que essa mulher falou? É isso mesmo, porque quando você morre, você se torna uma pessoa comigo, e eu só tenho uma natureza a ser manifesta. Quando você vai no dicionário, você vai lá para o antônimo de individualismo, o que aparece? Desprendimento, desinteresse, abnegação, beneficência, generosidade, desapegamento, desapego, entrega, renúncia, caridade, humanitarismo, solidariedade, filantropia, magnanimidade, desambição, desapego e generosidade. Aí quando você vai para o antônimo de egoísta, altruísmo, abnegação, beneficência, caridade, generosidade, desambição, desapego, desapegamento, desinteresse, desespero, desprendimento, filantropia, entrega, renúncia, longanimidade, magnanimidade. Está tudo meio que igual. Então o Senhor falou comigo: quando nós morremos, quando o nosso eu é morto, nós adquirimos a natureza dele. E a natureza dele não é de egoísmo e de individualismo. A natureza dele é de generosidade. E sabe o que é generosidade? Não é ser solidário. Porque nós somos muito bons em ser solidários, irmãos. Nós somos muito bons em ajudar aquele que está caído na sarjeta. Isso é obrigação da igreja. Isso é obrigação nossa. Quando nós ajudamos alguém que está com fome, quando nós damos uma esmola no semáforo, quando a gente dá roupa para quem está sem roupa, quando a gente ajuda aquele que está com fome na calçada, não se trata do que aquela pessoa está se tornando, se trata de quem nós somos, a revelação de quem nós somos. Quando o Senhor fala: tive frio e não me deste comer, tive fome e não me deste, tive frio e não me deste vestir, tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, estava preso e não me visitaste. Não está falando sobre salvação, está falando de quem nós somos, de qual é a natureza que nós portamos. Mas nós queremos levar tudo para o lado religioso. Eu só dou se você for para a minha igreja, eu só faço se você aceitar Jesus, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Porque nós somos tão santos e egoístas, que só queremos para nós, e esquecemos que ali o Senhor está falando de quem nós somos, e não de quem aquela pessoa é. Então não interessa, irmãos, você faz porque se trata de quem você é, amém? De quem nós somos, e não do que nós vamos ter. Eu vou fazer para ter essa pessoa na minha igreja. Não, nós estamos fazendo porque nós somos assim. Nós somos generosos. E generosidade não faz por solidariedade. Solidariedade é fazer na onde tem necessidade. Um generoso, ele semeia até na onde não tem generosidade. Se o Senhor falar para ele semear, ele semeia. Um generoso, ele chega numa pessoa que não está passando necessidade, mas o Senhor fala com ele: semeia na vida dessa pessoa. O generoso vai lá e semeia.
Porque ele não está preso ao dinheiro. Generosidade não se trata de necessidade, se trata de amor, de entrega. E o Senhor falou ao meu espírito e eu ouvi muito claro, e isso eu preciso compartilhar com vocês, que Ele falou assim para mim: olha, deixa eu falar para você, eu sou o irmão mais velho, só que eu não sou egoísta. Eu sou o irmão mais velho e eu não sou egoísta. O homem foi criado por Deus. Eu estava lá na criação, porque o Pai falou assim: vamos, façamos o homem a nossa imagem. Quem está comigo, quem está entendendo? Eu estava lá na criação. Eu vi você ser formado, eu vi Adão ser formado, eu vi o meu irmão mais novo ser formado. Eu participei junto com meu pai e eu desfrutei do que meu pai fez. Criamos a terra e colocamos o homem nela e eu participei de tudo isso. Só que o meu irmão mais novo, o homem, pegou a herança, pegou o reino e capou o gato. E foi para uma terra longínqua, saiu do Éden. E ele começou a passar necessidade, porque ele gastou tudo que ele tinha e entregou tudo que ele tinha na mão das trevas. Até o ponto dele chegar a ficar olhando para as bolotas dos porcos, ou seja, para aquilo que as trevas produziam no mundo, no sistema do mundo, e desejar comer daquilo, e até comeu algumas vezes daquilo. Mas sabe de uma coisa? Um dia, ele se voltou a mim. Ele se voltou ao Pai, ele voltou para a casa do Pai. E sabe de uma coisa? Quando meu pai fez a festa, eu não me orgulhei, eu não fiquei no meu orgulho. Eu falei assim: pai, eu serei o cordeiro da festa. Eu vou celebrar a festa com a minha vida. Eu serei o novilho cevado. Eu serei o novilho cevado. Essa é a natureza dele. Nós, o irmão mais novo, que estávamos desgarrados dele, preso no pecado. E ele, como irmão mais velho, vai: pai, não vamos, não, tá louco, o que eles fizeram? Não. Você sabe o que é generosidade, querido? Ele falou assim: não, pai, não precisa fazer a festa, não. Eu vou fazer a festa. Não precisa dar o cordeiro, não. Eu serei o cordeiro. Quando nós vamos para a palavra, quando você lê a palavra, abra comigo, querido. Você fala que o pastor está ficando louco, você vai ficar louco comigo também. Abra comigo João 6. Cristo é o irmão mais velho, cheio de generosidade, sem egoísmo nenhum, irmão. Ele não só comemorou a festa, como foi o próprio cordeiro da festa, como foi o próprio boi cevado. E ele já estava pré-anunciando. Aqui em João 6:54, os religiosos não entendiam, mas ele já estava pré-anunciando, dizendo assim: ó, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei ele no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Aí não tem como, querido, você pegar um antônimo de individualismo e de egoísmo e achar outra coisa. Você vai achar generosidade, porque você vai achar a pessoa de Cristo, aquele que destruiu todo o conhecimento adâmico, aquele que nos deu a sua vida, aquele que nos pôde ofertar de novo. E hoje nós não somos escravos de medo algum. O medo que nós tínhamos de comer as bolotas do porco, como aquele irmão mais novo ficava lá: poxa vida, eu tenho que voltar para a casa do meu pai, vou arrumar um emprego lá, não sou filho mais, mas vou arrumar um emprego. Mal sabe ele que filho nunca deixa de ser filho. Filho nunca vai ser um empregado. Filho é filho. E ele volta para a casa do pai, porque ele desejava comer daquilo que, aquela terra longínqua, aquilo que tinha. Porque ele gastou, ele não desfrutou, ele gastou. Nós gastamos tudo que Deus tinha nos dado. Adão gastou tudo. Adão gastou os princípios, Adão gastou os ensinos. Adão se corrompeu. Olha pela história, irmão, da humanidade. Olha quando Noé foi chamado por Deus para construir a arca.
que caos estava a humanidade. Olha quando o Senhor destrói Sodoma e Gomorra, que caos estava a humanidade. Olha quando Deus chama uma igreja hoje e fala assim: levante meus filhos no ano de 2019. Olha que caos, que bagunças que está a humanidade. O homem está confuso pelo que o mundo e pelo que o sistema do mundo oferece, pelo que a comida do mundo oferece. Hoje já não sabe mais nada. Você vai na escola, você não sabe quem é quem. Você vai na política, você não sabe quem é certo e quem é errado. Você vai na igreja, piorou, você não sabe quem está pregando a palavra, quem está mentindo, quem está usurpando, quem está na ganância, quem está roubando. Mas uma coisa nós sabemos: nós temos um Pai. E toda vez que nós voltamos a essa casa, esse Pai celebra conosco. E a celebração está em nós, irmão. Nós portamos a celebração é vida. Nós portamos, nós não ficamos na rejeição, como o irmão mais velho ficava. Cristo não tem, Ele é o irmão mais velho e Ele nos incluiu no corpo, amém? A sua coragem e o seu amor e a sua atitude nos incluiu no corpo. Ele tinha tudo para falar: pai, eu participei com o senhor. Nós formamos esse mau caráter aí. Esse cara é um safado, esse povo é um safado. Eles não querem a gente. Nós formamos, nós demos a terra para eles governar, eles entregaram para o nosso inimigo. Eles venderam a terra para o nosso inimigo. Vamos acabar com esse povo. Não, pai. O senhor está pedindo? Estou. Eu faço parte dessa herança também. Eles acabaram com a parte, vamos recuperar o que é nosso. Vamos celebrar porque o que estava morto reviveu. Vou dar meu sangue para eles tomarem. Vou dar minha carne para eles comerem. Eu serei o cordeiro da festa. Você está disposto, querido? Deixa eu falar uma coisa. Você não entendeu nada. Eu vou falar assim: o ladrão entrou na sua casa, roubou a sua casa inteira, irmão. Aí você chegou lá na sua casa, não tinha televisão. Você está entendendo? Aquela que você gosta, para assistir a novela lá que você gosta, que não é nem para você assistir, mas você gosta, né? Vai morrer isso aí ainda. Roubou seu celular, roubou seu computador, roubou seu botijão de gás, roubou seu fogão, roubou tudo, levou embora. Aí passa um tempo, você visita esse ladrão, e na casa do ladrão não tem comida, não tem fogão, não tem nada. Aí você vai lá e compra fogão para ele, botijão para ele, comida para ele. Você está entendendo? Você não está entendendo não, porque foi isso que Cristo fez por mim e por você. Foi isso que Cristo fez por mim e por você. Nós pegamos a terra que Ele formou, o homem pegou a terra, entregou para o diabo, para Satanás. Você entende isso? Todo o governo o homem entregou na mão das trevas. E vai Jesus lá morrer por mim e por você, que entregamos tudo para o ladrão. Nós nos tornamos o ladrão, nós nos tornamos E falou assim: agora eu te dou tudo de novo. Olha aqui, eu te dou a terra, eu te dou o jardim, eu te dou a árvore da vida, eu te dou o conhecimento, eu te dou a alegria, porque eu te dou. Isso é generosidade, irmãos. Não é solidariedade. Porque um solidário nunca ia se solidarizar com o ladrão que roubou a casa dele. Talvez o solidário ia falar assim: eu sou a favor da pena de morte. Por quê? Porque você não está na cultura do céu. Só porque a igreja levantou uma bandeira. Querido, nós elegemos um presidente, mas nós não elegemos uma cultura. Nós elegemos um presidente por oração. Ele é só a pessoa que está lá, um instrumento. Para de orar. Para de ter homens influenciando aquele homem para você ver o que vai acontecer. Se torna pior. Para de ser bandeira de presidente, querido. Para de ser bandeira de partido. Para de levantar a bandeirinha. Para. Sabe qual é a bandeira nossa? É do céu. Essa é a bandeira da igreja. Essa é a cultura da igreja. Sabe qual é a responsabilidade da igreja? Ter homens lá influenciando estes homens. Ter homens como Daniel, querido,
que quando trocava de governo, o outro governo chegava e falava assim: ali tem um homem que há o Espírito de Deus. Daniel trabalhou para a esquerda, e trabalhou para a direita, e trabalhou para a centro-direita, e todos olhavam para ele e falavam: ali há um homem que tem o Espírito de Deus. Nós não precisamos de filosofia, nós não precisamos de modelo. Nós sabemos que está tudo corrompido, nós sabemos o quanto que a esquerda prejudicou o Brasil, mas nós também sabemos o quanto que a direita também já prejudicou. Por quê? Porque todos estão no principado deste mundo. O que salva o Brasil não é uma ideologia, o que salva o Brasil é uma igreja firmada em Cristo. Firmada em Cristo. O que salva a tua família é uma igreja firmada em Cristo. Pastor, mas o meu filho vai ser contaminado na escola. Se você vive a verdade de Cristo, teu filho não vai ser contaminado. Se você porta a verdade de Cristo, nada influenciará o teu filho. Se você porta a verdade de Cristo, nada influenciará a tua casa. Nada. 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 É o que nós somos, não é o que nós temos. Nós temos um presidente que nós elegemos, e eu fiz campanha, fui cabo eleitoral dele. Mas não é ele que salva, é o que nós somos. Não é porque nós temos um presidente que a igreja votou, que o mundo cristão votou, que vai salvar o Brasil, irmãos. O que vai salvar o Brasil é nós deixarmos o egoísmo e o individualismo e desfrutarmos da natureza de Cristo, que é a generosidade, a natureza pura. Daniel servia um rei. Quando aquele rei foi embora, entrou um novo governo. O novo governo teve que reconhecer. E sabe que legal foi? Que a sentença de Daniel para o novo foi pior do que a do anterior. Mene, mene, tekel, parsim. Contado foste o teu reino, pesado foste na balança, e foste achado em falta. Promova este homem. O rei que estava sendo destituído falava: promova esse homem. Você está entendendo isso? Temos uma igreja que o mundo pode falar assim: promova essa igreja. Temos alguém que vai chegar no trabalho e vai ser desafiado. Ou você é apenas mais um, querido, que veio hoje aqui no culto, ouviu a palavra, saiu alegre, mas no teu ambiente de trabalho você não mudou nada. As pessoas olham para você e nada mudou. Na escola que você dá aula, os teus alunos olham para você e nada mudou. Essa semana a minha esposa foi chamada pela diretora do colégio que ela estagia, e ela ficou preocupada. E a diretora falou assim para ela assim: você não é crente, né? Ou você é crente? Aí ela disse assim: por quê? Não, porque o que você faz não parece ser crente. Aí ela já falou assim: eita, o que eu aprontei, Senhor? O que eu aprontei? Não, calma. Porque é o seguinte, porque os crentes brigam, porque os crentes xingam, porque os crentes não pagam. E começou a falar um monte de coisa. Os crentes fazem fofoca. Os crentes fazem contenda. O crente não, os evangélicos. Ela falou bem assim, os evangélicos. Aí, calma, eu não sou evangélico. Não, já fui evangélico, mas não sou mais. Eu encontrei Cristo e Ele é o Senhor da minha vida. Eu sou filho de Deus. Vocês entendem isso, querido? Pergunta para ela se ela evangelizou alguém. Pergunta para ela se ela pregou para alguém. Quando ela falou assim: não sou evangélica, a mulher falou assim: como? Seu marido é pastor, eu já sei. Como se ninguém falou para ela? Sabe por quê, querido? Para de pregar a Bíblia se você não é a Bíblia. Para de recitar versículos se você não são esses versículos. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós temos que influenciar de dentro para fora, querido. É isso que eu falo aqui nessa casa. Tem pai que senta com o filho e ensina a Bíblia inteira para o filho sabe contar todas as histórias. Mas não há transformação. Porque o filho olha para o pai e vê quão incoerente o pai é com relação àquelas histórias que ele conta. Se você for a Bíblia que você conta para o seu filho,
Seu filho vai aprender com você sem você contar para ele. Se você for a Bíblia que você sente e obriga ele a ler, mas você for ela, ele vai aprender com você sem você contar com ele. Você vai começar a ser confrontado por ele, não vai entender. Você vai assim, mas por que meu filho está confrontando isso? Por que palavras de sabedoria são levantadas na boca do meu filho? Porque ele está num ambiente de verdade, está recebendo da verdade. E aquilo que manifesta em você, manifesta nele. O que manifesta em você, manifesta nele. E aí você precisa entender, querido, que no mundo que nós estamos, vão se levantar várias pessoas contra você. Isso é normal. Porque se você porta a verdade, as trevas vão levantar os seus soldados. E você vai matar eles? Não, você vai amar eles. Você vai mostrar a Bíblia que você carrega. Porque se tocares em alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Se pegares ou pisares, se forem picados por pestes, serpentes, não lhes farão dano algum. Mas para isso há uma condição. Uma natureza precisa nos governar. Uma natureza precisa nos governar. A natureza de Cristo. A natureza da generosidade. A natureza que faz nos entender que o amor é sobre todas as coisas. Que a verdade dele é sobre todas as coisas. E todos nós somos o irmão mais novo que rejeitamos. Todos nós somos o individualista que quisemos andar sem Deus. Adão fez isso. Aí eu não preciso mais. Eu já tenho conhecimento para andar nessa terra. O que Adão fez? Ah, meu Deus do céu. Se não fosse Cristo, essa terra já tinha sido destruída, irmão. Quantas guerras poderosas Adão já cruzou, já criou nessa terra. Basta um Adão louco querer acabar com tudo. Ele explode tudo. Mas por que isso não acontece? Porque existe um povo chamado a igreja. Só que é um povo que não pode se acovardar. Se você for estudar a história do nazismo, a igreja estava lá. A igreja da reforma protestante estava lá. Da onde saiu a igreja protestante? Da Alemanha. Só que a igreja que só fazia cultos e só ficava fazendo cultos e não entendia a responsabilidade dela, enquanto a igreja estava dentro da igreja fazendo culto, o nazismo estava se instalando lá fora. E a igreja foi sucumbida por um sistema que ela mesma nem percebeu. Por isso que quando Paulo fala em Romanos 12, diz assim, renovais a vossa mente. Porque senão nós ficamos aqui dentro da igreja e os ativistas estão lá na escola. E você não conhece a lei para você confrontar. Você está aqui dentro da igreja e o pedófilo está lá na esquina e você não conhece a lei para confrontar. Ah, porque eu vou orar, pastor. O Senhor te ativa a ser filho da verdade e da luz. E portar a verdade é correr risco. Portar a verdade é correr risco de vida. Eu conheci uma história de uma irmã essa semana, que ela trabalhava numa escola e tinha uma professora que batia nos alunos na escola. E ela falou assim, eu não quero saber, não vai ficar assim. Ela foi lá, gravou, e aquela mulher era ruim, gravou a mulher, foi no conselho da educação, chamou o diretor, mostrou aqui, essa mulher está espancando as crianças dentro da escola. Foi ameaçada de morte, mas ela cumpriu o propósito dela, porque ela conhece a lei. Pergunte se aquela mulher está dando aula hoje para as crianças. Aquela mulher tem que ser tratada. Ela não pode dar aula. Se ela tem algum problema, ela tem que ser tratada. Ela não pode espancar os filhos. Você quer viver a verdade, você tem que correr risco, querido. Falar a verdade de Cristo é correr risco. Falar a verdade de Cristo. Eu lembro uma vez que eu cheguei numa escola, a escola estava para falir. Não pode. A escola que a minha filha estuda estava para falir. Porque mais da metade dos pais não pagava a mensalidade da escola. Aí o senhor falou comigo, vai lá, fala com aquela diretora, eu tenho uma palavra para você, você vai lá, fala e vaza de lá. Aí eu entrei lá naquela escola, marquei um horário com ela e falei assim, assim diz o Senhor para a tua vida. Abri lá em Provérbios e falei assim, e li o texto para ela que diz assim, analise quem são as tuas ovelhas, porque elas darão lã, e quem não são, e comecei a mostrar para ela e falei assim para ela, o Senhor fala assim para você. Você fica com dó de pai que não está pagando mensalidade da escola, mas está trocando de carro e está comprando um iPhone para os filhos, e os filhos andando em roupa de marca e não paga a escola, e você não tem um dinheiro para pagar os professores? Eu tenho.
Então assim diz o Senhor para você: para de viver pela alma e viva pela razão. A sua escola não vai viver, não vai ser habilitada, e as pessoas que estão aqui com necessidade e que sabem que precisam daqui vão ser prejudicadas por causa da irresponsabilidade daqueles que não têm compromisso. Tem gente que não pode pagar. E ela falou: tem, pastor. Tem gente que chega aqui que não pode pagar. Ele fala para mim: eu não paguei esse mês, mas o mês que vem eu pago. Semana que vem eu pago. Mas e aqueles que podem pagar? Eles trocam de carro, eles compram um iPhone, compram isso, compram roupa, mas não pagam o ano inteiro. Aí chega no final do ano, querem negociar comigo para pagar menos. Eles ficam o ano inteiro sem pagar. E no final do ano eles me trucam e pagam a metade das parcelas e quitam as outras parcelas. Eu falei: então sabe o que você vai fazer? Você crê na palavra do Senhor para a sua vida? Creio. Ela falou: então é o seguinte, você vai falar para o pai, ou você paga tudo, ou você não matricula seu filho ano que vem, procura outra escola, eu te dou a transferência. Sabe o que aconteceu com essa escola? Ela triplicou de tamanho, contratou mais professores, está dando lá a aula, os alunos estão aprendendo, e os pais sem vergonha, se endireitaram, irmão. Agora fala para mim, se alguém falar lá, o pastor veio aqui e falou isso, que pastor safado que falou isso? Não, eu só cumpri um chamado de Deus. Quando você vai cumprir a verdade do reino, você vai deixar muita gente não gostando daquilo que você faz. Foi o pastor que veio aqui e falou isso? Foi. Fui lá, fui embora. Ganhei alguma coisa? Não, eu continuo pagando a mensalidade da escola da minha filha com o mesmo valor. Mas eu tenho o quê? Minha filha aprendendo numa escola que eu sei que eu posso deixar ela, que eu conheço a diretora, conheço os professores, conheço a integridade, conheço a irmã que está lá dirigindo. Você entende isso no espírito? Saiu até no jornal aí em São José: a escola está fechando. Estava desesperado, falando: não vai fechar. O senhor falou: vai lá e fala para ela. E eu falei para ela: se você for firme nessa palavra, essa escola não vai fechar. Sabe o que dá dó, irmão? Que alguns filhos de pastores foram embora, alguns crentes foram embora. Por quê? Porque pregam a verdade, mas não vivem a verdade. Pregam a verdade. Pastor, o senhor nunca atrasou mensalidade? Já? Claro que já atrasei. Mas eu chegava nela e falei: olha, está difícil esse mês, mas o mês que vem eu chego lá e eu acerto. Uma coisa, irmãos, é você passar por dificuldade. Todos nós passamos, todos nós temos boletos atrasados, todos nós temos alguma coisinha para acertar. Mas a outra coisa é você viver na safadeza. A outra coisa é você viver como Adão vivia, como o filho pródigo fazia. Vou dar desperto, eu não vou pagar o ano inteiro. Aí eu chego no final do ano e negocio para pagar metade de tudo que eu devo. Já está perdido mesmo. E sabe qual que era o hálito dos pais? Se você não receber, você vai ficar sem receber, porque eu vou mudar meu filho de escola. Aí eu falei para ela: fala para ele: pois bem, eu te dou a transferência, mas também negativa o seu nome. Ela era tão boazinha, irmã, achava que não negativava o nome de ninguém. Falei: começa a negativar alguns nomes, começa a fazer isso. Aí alguém fala assim: pastor, o senhor ganhou algum benefício? Não, irmão, eu pago a escola como todos os pais pagam. Amém? Mas eu passo ali em frente, eu vejo a escola com vida, eu vejo os irmãos com vida. Eu vejo os professores que trabalham naquela escola felizes, porque eles estão recebendo seu salário. E se eles estão felizes, eles estão servindo a comunidade. Então você servir ao reino, nem sempre falar a verdade vai agradar pessoas. Um monte de pai lá ficou bravo, ainda bem que eles não me conhecem. Eles sabem que passou um pastor lá e falou isso. Amém? E eu gostaria que alguns pastores daqueles que faziam a mesma coisa viessem conversar comigo. Que nós vamos na palavra e vamos falar assim: amigo, o evangelho que você está pregando não é o que você está vivendo. E se você prega uma coisa que você não vive, você não é digno daquilo que você prega. Vou apresentar para você: Senhor, eu curei no teu nome, eu profetizei no teu nome, eu salvei, ganhei. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Amém, querido? Amém? Então você vai celebrar hoje pela vida de quem você ainda não teve aqui do seu lado. Você vai celebrar. Amém? Meu filho não está aqui, a minha esposa não está aqui. Você vai celebrar. Por quê? Porque você não é o irmão mais velho, você é o irmão mais novo. O irmão mais velho já celebrou por nós. Já celebrou por nós. Fica de pé, querido. Você não é escravo, você é filho. Adore ao Senhor com intensidade, celebrando, com alegria. Amém?
sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Já não sou